Queridos, a paz do Senhor, passando aqui rapidinho, como prometido, falamos um pouco do Salmo 42, que na verdade o Salmo 42 e 43 são o mesmo Salmo, tá? No entanto, com a divisão canônica, acabaram se tornando salmos diferentes mediante a questão de prosa, divisão de poesia e também de versos, né? Já que é um livro poético. Eu vou ler do verso 1 até o verso 5, que diz assim: como a costa suspira pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei novamente diante dele? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Amém? Preste muita atenção. Esse salmo é um salmo que ele vai revelar não somente a identidade, as características do salmista, mas também revelando que não é um salmo de Davi, é um salmo de um dos filhos de Coré, em algumas traduções, filhos de Corá. Quem era Corá? Era um dos principais líderes levíticos, né? Responsável pela ministração na casa do Senhor, tanto pelo trabalho, né? Que naquele tempo nós poderíamos dizer que era um trabalho diaconal, quanto também a questão da ministração, do louvor, dos instrumentos, parte do culto. E ele começa dizendo: como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Aí ele vai falar do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a face do Senhor. E assim como os versos seguintes, ele vai acabar revelando não somente a situação da alma dele, mas também a situação que ele se encontrava. Como assim, ele vai? Quando você vai ler o Salmo 42 e o Salmo 43, você vai entender que esse filho de Coré, esse levita, esse ministro do Senhor, ele está numa situação diferente agora. Ele não está mais na frente do louvor, ele não está mais ministrando, ele não está mas junto, né, aos demais irmãos, aos demais líderes que adoravam ao Senhor. E ele começa a falar da situação da alma dele, mas mais na frente, em alguns versos, ele vai dizer: eu lembro quando eu que estava aí diante da multidão, levando a multidão, quando eu estava liderando, puxando, convidando: vamos à casa do Senhor, vamos adorá-lo, vinde, louvemos ao Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor. Mas agora eu estou de longe. Eu percebo a multidão passando, eu vejo a multidão passando e eu não estou mais lá. Aí diz que as pessoas começam a dizer: onde está o teu Deus? Como é que agora tu é daquele que está à margem, tu é aquele que está só vendo, tu não está mais junto com eles. Olha, é como se eles dissessem: você era alguém que ministrava, alguém que adorava, alguém que convidava, alguém que estava na frente, alguém que pregava a palavra, alguém que estava justamente o tempo todo trazendo as pessoas à presença do Senhor, falando da presença do Senhor, falando da história do Senhor. E agora onde está a sua situação, né? Se fosse para fazer uma alegoria diante do tempo que nós vivemos, é como se alguém estivesse dizendo: você que fazia culto doméstico, você que pregava, você que levantava a mão e enfermos eram curados, você que orava acreditando no poder de Deus, olha como está a tua situação agora. E aí diz que quando vem tudo isso assim à tona, ainda vem a alma dele perturbando, como se estivesse dizendo: você nunca mais vai chegar nesse lugar, você nunca mais vai estar nesse lugar, você nunca mais vai ser alguém que vai louvar, que vai adorar, você nunca mais acabou a paixão, acabou o fogo, você não queima mais. Algumas coisas vieram e acabaram tirando seu foco, tirando sua atenção. Então a partir de agora você não é mais. Aí ele começa a ser perturbado pela alma dele, pelas lembranças que ele ainda vai dizer: olha, eu até caminho ali no monte, eu caminho em alguns lugares e a minha alma fica
né, me perturbando, eu fico pensando, lembrando dela, porque começa a ser como se tudo que aconteceu comigo, né, acabasse estremecendo os meus ossos. Mas ele diz assim, o Senhor vai agir um dia ele vai vir com misericórdia sobre a minha vida, né? E ele começa assim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, confia nele, porque eu tenho uma história com Deus, eu sei o que ele pode fazer, eu sei que ele pode arrancar alguém do monturo, eu sei que ele pode mudar, ele pode transformar. Eu estou assim, mas não vou ficar, porque eu sei que meu Deus é poderoso. Sossega minha alma, um dia eu ainda vou louvar, ainda vou dar culto e ações de graça pela salvação, pela restauração daquilo que Deus vai fazer. Então fica quieta aí, porque mas não vou ficar, Deus vai agir de alguma forma. E aí remete lá ao começo do Salmo, como a corça suspira pelas águas, como assim como a corça? A corça é um animal cervídeo, parente ali do veado, só que a diferença é que tem uma caatinga muito forte no seu corpo e também a narina é muito sensível a ponto de conseguir sentir até cheiros de águas correntes. E a corça também, as patas dela são como se fossem fendas que prendem, que conseguem também pular, mas que prendem em coisas rochosas, em coisas finas, em coisas pontiagudas. E aí, estudando, eu fui perceber que quando a corça está ali no seu habitat de alimentação, seu habitat ali de estar correndo, de estar brincando, de estar livre mesmo na natureza, a caatinga dela, quando o vento bate, consegue levar para longe o cheiro e os predadores chegam, leão, leopardo. As aves de rapina começam a rodear, justamente querendo devorar, querendo acabar, tragar, como se estivesse dizendo, hoje eu mato você. Hoje eu acabo com você, hoje é o último dia da sua vida. Mas procurando, pesquisando um pouco mais, percebi que quando a corça sente, né, que ela está sendo ameaçada, ela começa a se debater, a pular, para que as outras corças percebam, né, que há perigo ao redor. Ela começa a querer gritar e fazer zoada para que as outras corças percebam que há o devorador, que há alguém que quer matar, destruir a sua vida por fora, para que as outras também, né, sejam alertadas. E a corça corre o máximo que ela pode, a ponto de procurar por lugares que tenham águas correntes. Ela sai correndo desesperada para que ela consiga sentir o cheiro de águas correntes. Mas por que, Israel? Eu pesquisei. É porque quando ela percebe que ela está em perigo de morte, ela procura águas correntes, se coloca dentro da água e deixa ficar toda submersa e deixa apenas as narinas do lado de fora. Para que o inimigo não consiga sentir o seu cheiro, para que o inimigo não consiga encontrar, e então ela consiga encontrar socorro, refúgio e livramento. Só que pesquisando eu descobri também que a corça, quando ela encontra cheiro de águas correntes, ela começa novamente a gritar, avisando para as outras corças que há escape, que há livramento, que há refúgio, que há algo ali que possa justamente fazer com que elas não sejam mortas pelo inimigo, que elas não sejam encontradas pelo devorador. E aí eu começo a entender porque o salmista vai dizer, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma, Senhor, tem sede de ti, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele está dizendo de forma direta, né? Ainda que de uma forma alegórica, ele está dizendo assim, eu entendo que é na tua presença, que é contigo que eu encontro escape, que é em ti que eu encontro salvação, é em ti que o diabo não me encontra, o pecado não me encontra, o mundo não me encontra, é em ti, é na tua presença que eu encontro refúgio, livramento, socorro e salvação. Aí começo a me lembrar também de Abacuque, quando após o capítulo 1, capítulo 2, ele ficar naquela de perguntar para Deus até quando ele começa a querer questionar Deus de como fazer, e Deus está dizendo, olha, Abacuque, sossega, porque eu estou no controle de tudo, que eu vou fazer é tão grande que não tem, que tu vai perceber o quanto eu estou no controle, sempre estive no controle. Aí Deus está dizendo, eu vou mandar os caldeus, vou levar o povo cativo, mas vou tratar com eles e vou trazer eles de volta até eles entenderem que eu sou o Deus deles. Aí a Bíblia vai dar a ideia de que Abacuque se coloca no lugar de oração, começa a orar, e quando ele resolve orar, Deus dá a ele o quê? A revelação, Deus dá a ele a visão, e Deus libera sobre ele uma palavra profética. Ao perceber tudo aquilo que Deus estava revelando para ele, após ele parar de murmurar e ir para o secreto, ele pensa e ele entende. Senhor, é a tua palavra que
prevalece, é o que sai da tua boca. Eu ouvi a tua palavra e estremeci, as minhas entranhas estremeceram. Eu compreendi agora que o justo viverá pela fé, mas que tudo que nós precisamos sai dos teus lábios. Então faz assim, libera a tua palavra e aviva a tua obra no passado tempo e faz ela notória por intermédio daquilo que sai da tua boca. Quando chega no capítulo 3, após ele perceber que as coisas não melhoraram, que as coisas estão piores, que a porta fechada, que as coisas estão complicadas, o profeta começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ele começa, ainda que não hajam bois nos currais, ainda que as ovelhas também que sejam arrebatadas, ele começa a dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, porque é nele que está a minha alegria, é nele que está a minha salvação, é nele que está tudo o que eu preciso, é no Senhor. E aí, ao perceber que é no Senhor que está, ele diz: sabe de uma coisa? Não é sobre o que eu vejo, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu preciso materialmente. Tudo o que eu preciso está em Deus. Tudo o que eu realmente devo ter está em Deus. E aí ele começa a dizer: ainda que tudo isso falte, ainda que tudo isso eu não tenha, ainda que eu não veja tudo isso diante de mim, presente diante de mim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas ele está dizendo: o Senhor é a minha força, ele faz os meus pés como os pés da coça. Lembra quando eu falei para vocês que era como se fosse fenda? Aí ele começa a dizer: o Senhor, o soberano, me faz andar em lugares maiores que as minhas medidas, ou lugares que eu, na minha limitação, não conseguiria chegar a lugares maiores, que na minha limitação eu posso chegar até aqui, mas ele faz me andar em lugares mais altos, lugares acima. Então ele está dizendo assim: aonde eu não consigo ir, aonde eu não consigo chegar, aonde eu sei que de repente não vou poder ter o meu futuro, Deus vai me fazer chegar, Deus vai me fazer conquistar. Aí eu comecei a entender por que a costa. Aí eu fui estudar e entendi que a costa, quando ela não encontra águas correntes para se refugiar, para se esconder, para encontrar socorro, salvação, sabe o que ela faz? Ela corre ao redor de lugares rochosos, onde hajam rochas, onde hajam pedras, onde hajam lugares que ela consiga estar encontrando refúgio. Como assim, Elisrael? Ela corre para lugares de rochosos que sejam pontiagudos e começa a correr, pulando e pulando, pulando, como se tivesse, sabe, atrás de refúgio. Quando ele encontra uma rocha alta, mais alta que o inimigo, mais alta que ela, firme, ela se firma e lá ela fica até que o inimigo se perca, morra ou vá embora ou desista. Pedro vai dizer que Jesus é a pedra de esquina, rejeitada, a pedra fundamental, a rocha firme. Cristo é esta rocha, Cristo é essa pedra, que quando o diabo vem, que quando o pecado vem, que quando o mundo vem, nós podemos estar firmados nele e nele encontrarmos refúgio, socorro, saída e vitória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração. Bom dia.